Chegou o dia da gente se desnudar. Não, calma, a gente não vai tirar a roupa, mas a gente vai falar de conceitos dentro da Wicca, essa religião neopagã que se tornou tão famosa, principalmente no Brasil, a partir da década de 80. Caso você não tenha entendido a referência ao desnudar-se que o Paulo disse na abertura, aqui na descrição do vídeo vai ter o poema Wicca, onde essa referência é um pouco mais explorada, um pouco mais conceituada. Caso você ainda assim não entenda, porque não é tão claro, você pode deixar aqui um comentário pra gente debater um pouco mais, pra gente explorar um pouco mais esse tema e de repente a gente até manda outras referências, outros materiais Wicca para você poder estudar também. E o Paulo muito bem disse que a Wicca aqui no Brasil se popularizou por volta da década de 80, mas ela surge mesmo na Inglaterra por volta da década de 30, com Gardner. E aí, inicialmente, o que é a Wicca? A Wicca é uma religião neopagã e, como o próprio termo, né, por definição, ela é uma releitura do paganismo, ou seja, ela não é exatamente o que o paganismo era, até porque muitas dessas tradições permanecem até hoje, mas ela é uma releitura, ou seja, ela pega vários traços, várias coisas, vários ensinamentos que essas tradições pré-cristãs pregavam e pregam, como eu disse, até hoje. E aí, na época, o que a gente entende hoje como Wicca, na verdade, era bruxaria. Lembrando que bruxaria não é... Lembrando que, embora a Wicca seja bruxaria, o termo bruxaria é muito mais amplo, muito mais complexo e abrange muito mais coisa do que a própria Wicca. Mas como naquela época a bruxaria era crime, era proibida de ser praticada, Agora fugiu, agora só tô só com... O Gardner começou a utilizar o termo Wicca, que depois foi popularizado, justamente para não ser perseguido, justamente para não ter nenhum tipo de problema e poder publicar os seus romances, os seus textos, para popularizar aquelas práticas que ele tinha tido contato ao longo da vida dele. Pô, João, mas então você tá querendo dizer que a bruxaria era perseguida na Europa? Por incrível que pareça, que absurdo, né? Eu não acredito. Vai ser coisa de um europeu. No Brasil isso não acontece. Ele tava no lugar errado, ele tava no lugar errado. Verdade. Pô, é interessante, né? Mas olha que bacana é a gente poder hoje estar falando sobre o Wicca, né? A gente está aqui em pleno 2023 falando abertamente sobre bruxaria na internet, né? Isso é uma coisa muito interessante se a gente parar para pensar que há pouco tempo atrás mesmo, as pessoas eram perseguidas, caçadas e queimadas por falar de bruxaria. Não que o preconceito e a intolerância religiosa não existam hoje em dia. Não que as pessoas hoje em dia não sejam caçadas e queimadas de outras formas, não literais. Mas essas coisas ainda acontecem. É muito bom que a gente hoje em dia tenha essa liberdade para poder falar sobre essas coisas. E é muito importante que a gente utilize essa liberdade para ocupar esses espaços e falar mesmo, justamente porque ainda existe essa intolerância. Ainda existe intolerância religiosa, ainda existe intolerância e preconceito com relação a qualquer coisa, né? E a religiosidade, especificamente falando, ainda está bem forte, né? Ainda existe essa caça àquilo que é diferente, né? Aquela ideia, aquela ideologia que pensa ou que vê a vida, que vê o mundo de maneira diferente da minha. Então, é importante sim falar sobre o Wicca, falar sobre bruxaria, falar sobre isso para as pessoas, para que a gente possa quebrar esse estereótipo e esse preconceito de que Wicca não tem nada a ver com o satanismo, não tem nada a ver com o anticristo, não tem nada a ver com demonologia. Pelo contrário, quando você entende a Wicca a fundo, quando você entende a bruxaria a fundo, quando você percebe o que é o paganismo a fundo, você começa a entender que na verdade ele é muito bonito, ele é muito lindo e ele é muito mais puro do que a versão que a gente tende a falar sobre, né, a versão que a gente tende a roupagem que a gente tende a colocar sobre ele. Porque a Wicca, ela é uma religião, né, assim como o paganismo, ela é, assim como as tradições pagãs, ela é uma religião sim, o João mesmo falou, né, ela não é a bruxaria, mas ela é um segmento dentro da bruxaria. O próprio Gardner, ele foi iniciado em uma tradição de bruxaria, mas ele também teve contato com outras ordens iniciáticas e esotéricas, né? Ele foi da maçonaria, ele teve contato com a OTO, ele teve provavelmente amizade com Aleister Crowley, que é um dos maiores nomes dentro do ocultismo no século XX. Então, ele teve um arcabouço de conhecimento, ele teve uma boa bagagem para que ele pudesse estruturar isso que veio a ser considerado religião Wicca.
Dentro desse arcabouço que o Gardner bebeu e estruturou, existe uma coisa que é fundamental, que é o contato com a natureza. É o contato com a grande deusa em si. É um resgate de determinadas tradições, de determinados valores, não para fazer exatamente como era antigamente, mas para adaptá-lo para um novo contexto desse contato com aquilo que é natural. Dentro disso, a gente vai ter também outras questões que envolvem o chamado desnudar. O desnudar não significa que você vai fazer um ritual peladão, embora algumas pessoas façam rituais peladões, né? Mas nada contra nem nada a favor. Mas o foco desse desnudar, que a gente utiliza inclusive na abertura do nosso vídeo, é justamente para você tirar as roupagens que você vive, que não são você. A ideia de você buscar o seu eu essencial, você sair dessa ideia de que eu sou uma profissão, eu sou um status social, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada disso, você é uma engrenagem dentro da natureza. Entenda os ciclos da natureza, e a gente tem uma série de vídeos falando sobre os sabás, principalmente a roda do ano, que dentro da cultura pagã tradicional, vamos botar esse tradicional entre aspas, não são tantos quanto dentro da Wicca, mas a gente fez uma abertura um pouco maior, englobando também os sabás da Wicca, justamente para que a gente possa perceber melhor como essas engrenagens nos influenciam. Então a ideia de você entrar em contato com a grande mãe, com essa grande deusa, que é a natureza em si e que nós fazemos parte dela, porque o meu corpo faz parte da natureza, é fundamental para eu tirar essa roupagem de que eu sou um ser que vive numa sociedade capitalista ocidental, ou seja lá onde quer que seja. É você perceber aquilo que você é de verdade, não aquilo que você está. É entrar em contato com seu eu íntimo e perceber-se como parte do todo. E aí, só fazendo um adendo e reforçando isso que o Paulo trouxe, a gente fala aqui de Wicca, como o Patrick muito bem disse também, para popularizar, para tentar quebrar um pouco do preconceito que ainda é muito forte, mas assim como várias outras tradições, nós trazemos para que vocês cada vez mais conheçam roupagens diferentes para a mesma busca, digamos assim. É claro que a Wicca, como todas as outras, tem as suas particularidades, tem coisas que são únicas dela, mas de maneira geral os ensinamentos, ou pelo menos as virtudes que nós buscamos dentro dela, estão presentes também nas outras ordens, nas outras religiões. E aí é importante que a gente se conheça, que a gente se entenda para saber quais são as nossas demandas. Se eu sou uma pessoa que não tem contato nenhum com a natureza, ou que até tenho, mas busco cada vez mais isso, percebo que isso faz muita diferença para mim, talvez essa roupagem da Wicca te sirva melhor do que outras tradições. Talvez ela sirva para você e ela traga para você coisas que são essenciais para o seu caminho, porque ainda que as virtudes sejam parecidas ou sejam as mesmas ao longo de toda a nossa busca e ao longo da busca de cada um, o caminho é único. A maneira com a qual a gente vai chegar até essa virtude é só nossa. Então a gente precisa, de repente, no início dessa busca, ou mesmo no meio, conhecer coisas diferentes, entender as semelhanças e entender as diferenças, para saber o que a gente vai beber, o que a gente vai trazer para a nossa vida e o que talvez não valha tanto assim. Uma coisa só, interrompendo rapidinho em relação a isso, é você entender que um caminho não exclui o outro. Com certeza. Você pode ter o seu caminho principal, mas continuar bebendo de outros caminhos. Da mesma forma, aqui no Pedra de Afiar nós temos o nosso caminho, mas isso não significa que a gente também não entre em contato com outros caminhos para poder aprender um pouco mais sobre ele. Se você quer aprender um pouco mais sobre a Wicca, a gente vai deixar aqui o link para o canal do Cedric, que é incrível falando sobre Wicca, e se você quer aprender sobre bruxaria também, a gente vai deixar aqui na descrição também o link para o Conexão Pagã, que toda segunda-feira eles têm live falando sobre um tema associado à bruxaria. Ou seja, se você se inscrever nesses canais, não significa que você não tem que deixar de ver o Pedra. Pelo contrário, aproveita e se inscreve no Pedra e se inscreve nesses outros canais também, que a gente não está ganhando nada para fazer divulgação, a não ser nada do ponto de vista financeiro, a não ser o prazer de ajudar a difundir conhecimento e te ajudar a trilhar esse caminho do seu autoconhecimento. Então acho que, como foi dito, né, a Wicca ela é um grande convite para que a gente possa se conhecer e resgatar também a nossa ancestralidade, porque ela é uma religião que fala sobre isso, né? Ela, como o Paulo bem disse, ela é a religião que evoca a grande deusa, que é tudo, que é a terra, que é a nossa grande mãe, que é onde nós habitamos. E toda religião
que invoca essa grande deusa, toda religião que tem essa raiz pagã, ela tem um forte apelo ancestral, que é nós não viemos do nada, nós não chegamos aqui de qualquer jeito. Nós viemos do nosso pai, da nossa mãe, mas nós não viemos apenas do nosso pai e da nossa mãe. Existe toda uma linhagem, existe toda uma ancestralidade que existe há milênios e que permite com que nós estejamos aqui agora. Então, tudo que existe no presente é consequência de um passado. Tudo que nós somos hoje é consequência do que nós fomos antes e do que os nossos antepassados foram antes de nós. E reconhecer isso não de forma a ficar preso ao que eles eram, afinal de contas, eles estiveram num momento histórico, eles cumpriram o seu papel, agora é a nossa parte de cumprir o nosso papel no nosso momento histórico. Nós não temos que imitá-los, nós não temos que nos prender a eles, mas sim reconhecermos e sermos gratos, de entender que nós não nos bastamos sozinhos. E aqui no Pedra de Afiar a gente tem vários vídeos onde a gente bate muito nessa tecla. Nós não somos autossuficientes. Nenhum de nós existe por nós mesmos. Nós, por mais que possamos e devamos nos bastar dentro de nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso fora. Nós vivemos em sociedade. Nós não somos consequência exclusivamente de nossos próprios, daquilo que nós plantamos ou somente daquilo que nós fazemos. Nós somos consequências de um todo e nós devemos reconhecer esse todo e agradecer esse todo por ele ter nos trazido até aqui. A Wicca nos traz essa reflexão, ela nos traz esse convite e ela nos lembra que, assim como a grande deusa é uma só, tudo que emana dela é uno também. Então não importa se você está numa tradição neopagã como a Wicca, não importa se você está numa tradição cristã, não importa se você está numa tradição oriental, budista, não interessa qual é o seu caminho, como a gente falou aqui, né? Você pode beber de todos, mas o importante é entender que todos os caminhos eles levam ao mesmo lugar, porque todos os caminhos são emanações de uma mesma essência, de uma mesma divindade que a tudo engloba e que contém tudo dentro de si. E o seu caminho não é melhor nem pior do que os outros caminhos, ele é apenas o seu caminho. Respeitar os outros caminhos, como o Patrick muito bem falou no início da primeira fala dele sobre acabar com esses preconceitos, é fundamental, porque quando a gente tem esses caminhos diferentes, a gente percebe as formas diferentes e a gente propicia que as próximas gerações tenham mais opções de chegar em um determinado lugar. Ah, mas se tiver só um caminho pavimentado, é bem melhor, todo mundo vai chegar lá. Não, porque cada ser é único por natureza. Então entender isso é fundamental. É por isso que o Pedra de Afiar divulga, inclusive, outros canais e a própria Wicca. E até o próximo. Tchau, tchau.